Seja bem-vindo a mais um Conecta Aciesc, o podcast do corretor catarinense. E hoje nós, com um convidado muito especial, vamos falar dele, nosso secretário de Planejamento. Aqui ao meu lado, Guilherme Chioca, pessoal. E é um cara que entende bastante da cidade, do planejamento, entende... Quer dizer, ele gosta, ele é estudioso disso, né, Gui? Eu adoro. É uma coisa que eu sempre gostei e tamo aí. Legal. E nós vamos trazer aqui para você a chance de você ter uma oportunidade junto conosco de saber um pouco mais sobre planejamento de Porto Belo, o que acontece em Porto Belo hoje, sobre a outorga onerosa, polêmicas, coisas boas, né? Sem dúvida. Vamos falar de cada detalhe, um melhor do que o outro. Mas antes de tudo, faz o seguinte, se você está no YouTube, no Instagram, siga a gente, coloca o sininho para poder saber as informações, o que a gente tem de novidade sobre o mercado imobiliário. Se você é corretor, se você é consultor, se você é interessado no mercado imobiliário da Costa Esmeralda, tenha certeza que a Aciesc é o canal certo para isso. Nós somos a Associação dos Corretores Imobiliários do Estado de Santa Catarina e nós queremos cada vez mais servir e representar os corretores aqui na nossa cidade, na nossa região e no nosso estado. E hoje, mais do que nunca, o Johnson Zunino, secretário de Planejamento. É uma honra ter você aqui, meu irmão. Muito, muito obrigado mesmo pelo teu convite. Sei que a agenda é lotada, mas é uma honra, né, Gui? Sem dúvida, sem dúvida. Contigo aí. Uma pergunta. Conta um pouquinho pro pessoal sobre você. Quem é o Johnson? Para o pessoal entender tua experiência, há quanto tempo você já faz parte, conhece do mercado de Porto Belo também. Aqui na nossa região aqui, eu cheguei em Porto Belo em 1999, eu fui gerente geral também da agência Itapema, quando ela lá no centro, lá da agência do BESC, né? 2009, né, daí o Banco do Estado foi incorporado ao Banco do Brasil, e eu fiquei secretário de Planejamento Urbano de Porto Belo em 2009. Né? Caramba, naquela época 2009, né? Era Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, o nome dela, né? Mas aí isso aí foi de 2009 a 2012, né? E depois eu só retornei agora, né, na gestão do prefeito Joel em novembro de 2022. Né? Mas tu acompanhou toda essa trajetória? Todo dali eu virei funcionário da Câmara de Vereadores, trabalhei com o Joel, trabalhamos junto lá. A história do plano diretor de todo esse urbanismo em Porto Belo passa pela mão do vereador Joel, do então vereador Joel, né, que tinha, são 7 mandatos de vereador. Sim. E a gente estava sempre junto e... assim, todo mundo sabe que ele foi o braço direito do Emerson, né? Vamos falar assim, junto. E vocês meio que junto conseguiram adaptar esse plano, né? Sim, o Emerson foi a gestão do Emerson em 2017, né? Porto Belo começou a ser uma cidade bem diferente. Divisor de águas, eu acho. Rapidinho anunciou uma chegada da Avan, chegou o Outlet. Verdade, cara. Foi bem em 2017 ali que ele pegou aquele A gente tinha só mercado pequeno, não tinha grande. Depois apareceu o Forte Atacadista, POC, né? Hoje tem mais outro lá, o Brasil Atacadista. Foi incrível, foi uma mudança. Foi, né? sem dúvida. E tu torce pro Flamengo igual ele, não? Deus o livre, eu sou Botafogo. Porque o Emerson é flamenguista, né? Eu sou Botafogo. E o Joel é flamenguista também, né? Flamenguista também. Aqui a gente tem essa questão, né? De a gente torcer, ou torce pro time do Sul, ou torce pro time do Rio, né? Tem essa... O Joel é um flamenguista, mas ele também garantiu para mim, lá na final da Libertadores contra o Atlético, ele assistiu lá em casa comigo e disse, não, eu tô torcendo pro Botafogo. Que legal, Até hoje não sei se era para secar, mas ele disse... Ele disse que era para estar torcendo pro Botafogo. A gente sempre vai torcer, pô. Eu não tenho... lógico, eu acho que o Flamengo só tem um problema, de torcer a favor do Vasco. Mas fora isso, ele não é um problema o resto, né? Mas que bom. Tu tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. 2 engenheiros. 2 engenheiros já. Ele é engenheiro eletricista e engenheiro civil. Né?
Então, tu gosta dessa... É a tua formação? Eu sou economista. formado em Economista. economia. Tu vê, formado em economia e viesse pro planejamento. E eu fico feliz em saber que tu Mas, tá bem uma ali, cara. modesta parte, mas eu acho que a faculdade que mais combina com planejamento urbano é a economia. Sim. Porque a economia, ela pega a primeira unidade da economia, que é as famílias. Ela parte Sim. do planejamento pela demanda das famílias, né? Sim. É diferente do Uma das arquiteto. cadeiras que vocês têm, O né? arquiteto, ele já pensa em rua larga, bonita, isso. Lá não, lá a gente, né, o objetivo é atender às necessidades das famílias. Das famílias. Entendi. Que em economia, família é a primeira unidade, né, Ah, entendi. da sociedade, né. Não, eu te pergunto isso porque é legal, Interessante, né? muito interessante. A gente ter Vários pontos de vista, né? Pontos de vista diferentes. E né? formas de pensar. Eu acho que Não, isso contribui muito. Inclusive, sexta-feira a gente tinha eu fiz a festinha junina da nossa secretaria lá, da CEPLAN, né? Eu fiz lá em casa, tudo. E depois deu um debate bem legal, porque tinha engenheiro, tinha arquiteto, tudo, e a gente foi falando de planejamento urbano, e aí eu comecei a falar para eles como é que o planejamento, como a ciência econômica vê o planejamento das cidades, né? E fecha, depois tu vai Sim. conversando assim, Sim. na verdade, fecha, né? Porque a gente olha, não, uma família, ela demanda para ir vamos supor, se ela tem ela é de fé, ela é evangélica, né? Sim. Ela demanda de ir no culto, no domingo, Verdade. aí qual é a função do poder público? É oferecer segurança naquele trajeto, oferecer acessibilidade, oferecer... Como é que vai chegar? Se Isso. vai ter segurança? Exato, tem que dar, Tem que né? ser perto. Não Né? adianta ter uma igreja, mas o cara ter que ser muito longe. Uhum. Né? É isso, né? É verdade. Muda os conceitos, né? Não é Aham. tipo assim, igual até a gente discute muitas vezes Brasília, né? Pô, Brasília foi feito por setor, né? Sim. Se tu quiser ir no supermercado, tu tem que sair lá da asa que tu mora, Asa Sul pra lá no Asa Norte, setor de Verdade. supermercado e tal. Hoje as ideias não são mais essas, né? Assim, já vem mudando, né? Sim, Faz sim. tempo, assim, né? Se pegar esses empreendimentos de nome nacional, né? Como é a Fazenda Tamboré, o Alphaville, Sim. já são empreendimento assim. Tem que ter tudo. Meio modelo Tipo, do americano que tipo, tem os malls. esse empreendimento tá acontecendo em Porto Belo, eles já são até mais melhorados um pouquinho, né? Mas eles já vêm dessa linha, que é uma linha nova de pensar, né? Não era mais aquela linha de... É que antes tu tinha que sair de casa para ir comprar uma lata de milho, vamos botar assim. Hoje, os condomínios novos, com um modelo, né, de mini mercado dentro deles, já tem ali... Eles querem que tu more, que tu trabalhe, que teus filhos estudem, que aconteça tudo dentro. Tudo perto de onde você próximo. está. É, Legal. O tempo começou a ser um recurso muito valorizado, né? é, Uma pergunta, secretário, isso é muito legal entender da tua parte. E conta um pouquinho para nós, assim, da visão da secretaria. Como a secretaria enxerga isso junto ao desenvolvimento da cidade? Conta também um pouquinho dos desafios que vocês têm hoje. São alguns pontos também, só aumentando um pouquinho a pergunta, que para quem não conhece, Porto Belo deu um grande salto, né? Sim. Então, quem conheceu Porto Belo há não muito tempo atrás, olha hoje a cidade de uma forma extremamente diferente. Enxerga que esse desenvolvimento realmente aconteceu no município, né? Principalmente vamos falar assim, acho que podemos falar dos últimos 4 anos. Eu lembro há 5 anos atrás a gente falava, Porto Belo é a bola da vez. Agora a gente começa a olhar para Tijucas e dizer, Tijucas é a bola da vez. verdade. Então a gente começa a entender, por exemplo, que, lógico, todo crescimento vem seus problemas. Mas conta para nós hoje, qual que é, na tua gestão, como é que funciona a gestão de vocês e quais os maiores desafios que vocês têm hoje? Vocês, assim, a gente entender o poder público, ele é uma coisa bem diferente de uma empresa particular, né? Então, no poder público é muito normal, assim, um setor que começa a subir, começa a crescer, e daqui a pouco não tem ninguém cuidando lá, preparando uma estrutura para receber aquilo ali, né? Então, a Secretaria de Planejamento Urbano de Porto Belo é uma secretaria antiguíssima,
mas ela não fez a mesma curva que fez o mercado, né? A demanda do mercado, né? O que foi atualizado lá, o plano diretor, o nosso, esse, né, de 2011, mas ele teve uma alteração muito importante em 2020. Sim. Que foi onde ali efetivamente se criou o novo modelo, esses empreendimentos aí, com 24 andares de tipo, né? 17 foi para 24, né? Então a gente teve muita dificuldade no começo, né? Pegamos uma fama de burocrata, né? Todo mundo reclama. Quer ver corretor, né? Corretor mesmo é que reclama. É uma raça ruim, né? Corretor é que mais reclama porque ele é vítima dos dois, né? Sim. Ele vai lá cobrar do construtor, pô, mas por que não saiu ainda o teu documento? Assim, é aquela prefeitura lá que não dá nada, que não sai nada sai de lá e não sei o quê. Né? Então, isso, né? A gente conseguiu fazer a curva, hoje nós estamos pareados com né? Nós estamos com uma estrutura muito boa de analista, né? A gente está respondendo o requerimento aí em 15 dias, né? Chegou a demorar 60 dias para responder a uma primeira análise de um prédio aí, qualquer, né? Sim. Então a gente passou essas, né? Hoje a gente já está com isso aí superado, tem alguma coisa, então já estamos temos ainda algumas coisinhas para, né? Para arrumar essa revisão do plano diretor, né? Tá indo, acho que semana que vem vai um novo código de obras para a Câmara de Vereadores, muito mais modernizado, mais simplificado, mais rápido, né? E estamos avançando para o 100% digital, né? Então, coisa boa. Vai acontecer. E hoje, por exemplo, se a gente quiser saber todos os projetos, desculpa, vamos sair um pouquinho da pauta, mas Sim, vamos entrando na conversa. Se a gente quiser saber todos os projetos que tem hoje na Câmara, eu ainda tenho que fazer, vamos falar assim, uma forma mais analógica. Tu não consegue pegar tudo automático e já saber, ó, tem isso aqui, tem tantos alvarás, por exemplo, o que está já encaminhado, que está liberado? Hoje ainda eu tenho muito analógico. Né? Muito analógico. É igual o Itapema tem o mesmo problema, o secretário Daniel, e eles estão abrir licitação para contratar um sistema, que é o mesmo ou de Balneário ou de Florianópolis, para poder, tu já viu um outro modelo fora esses? O nosso é o mesmo de Balneário. O mesmo de Balneário, legal, vai ser, a gente, né, teve uma conversa até com a Juliana e ela... Bombinhas também. Bombinhas segue esse mesmo modelo, entendeu? É um sistema... vai funcionar, né? E também foi muita... o que mais eu uso, né, é não inventar mais a roda, né? A roda já foi inventada. Então, eu vou atrás de referência, né? Entendi. Então, muito bom. Eu uso bom exemplo de Santa Maria, né? Eu uso de São Paulo, capital, Florianópolis, Palmas, né? Inclusive teve até uma iniciativa da vice-presidência da República, do Geraldo Alckmin, né? Ele reuniu esses analistas dessas cidades aí, né? Recife também está nisso. E eles criaram um modelo, uma guia de código de obras, né? Tipo de planejamento, né? O pessoal da área de planejamento para seguir. Simplificar. Entendi. E colocar muito mais assim, porque que o município tem que ser o guardião de tudo, né? Então colocar a responsabilidade também no projetista. Verdade. Né? Ele também tem que conhecer a lei de acessibilidade, ele tem que conhecer as normas, né? E outra também, a prefeitura também não tem necessidade de dizer qual é o tamanho do quarto, qual é o tamanho do banheiro, né? Se ele fizer um banheiro pequeno, ele não vende. Né? O mercado se policia. O mercado vai dizer qual é o tamanho do quarto. Né? Então, né? Vai estar lá na lei todos os compartimentos de uma edificação. Né? Mas a gente não vai acompanhar isso daí. A gente vai acompanhar aquilo que se liga na vida pública. Lá é o recuo frontal, o recuo do vizinho, a altura do prédio, a quantidade de piso. Né? A taxa de permeabilidade, esses parâmetros urbanísticos aí a prefeitura vai cuidar. Isso é a responsabilidade de você. Isso. Bom, acabou. Mas está lá na lei, mas com uma RT,
né? Sim. Ele é um documento de fé pública, né? Isso, documento de fé pública, a gente tem que dar presunção de verdade. Então, se ele assinou um RT e disse que vai executar aquele projeto ali, a gente não precisa estar lá conferindo. Ele tem que dar O presunção. Pavan falou isso num dia que eu tive aqui com o Pavan. Interessante, né? Porque mostra uma nova visão. Isso é muito interessante que a prefeitura, que o secretário tá comentando aqui para nós, que serve como referência para muitas prefeituras um ponto de vista diferente, que isso daqui é fora do normal. A responsabilidade é tua, tu tá assinando. Exatamente. É aquela coisa, tu sabe que tu não pode beber e dirigir. Agora, se tu bebe e dirige, a responsabilidade é tua. Tu assumiu o risco. Tu assumiu o risco, exatamente. Do Então, mesmo jeito, o arquiteto, né? O responsável assina a RT, a responsabilidade é dele. Perfeito. Uma curiosidade, secretário, não falando necessariamente em números, mas hoje o volume de obras para aprovar, na tua ideia, assim, ou não sei se vocês têm números ou não, ele está maior esse ano do que no mesmo período do ano passado, por exemplo? Eu queria pegar essa informação mais detalhada antes de vir para cá e não consegui, mas não, ele caiu. Caiu? Caiu. Os lançamentos estão... Quer dizer, os projetos estão menores. Sim, mas o senhor tem noção não de quantos mil metros de obra tem hoje? Os projetos estão cada vez maior, né? Mas caiu a quantidade. A quantidade caiu, só que os empreendimentos são maiores. É isso? São cada vez maior, né? Certo. O senhor estava falando que a gente tem, vamos falar assim, hoje, uma grande quantidade, as obras estão com bastante unidades, né? Está sendo 3 empreendimentos grandes, um pertinho do outro, no Perequê, né? Pertinho da Lagoa Perequê ali. Vamos citar o nome para não puxar o nome. Vai ter mais morador ali que a minha cidade natal lá de Major Gersino. Deixa eu ver. E é isso que É interessante, né? Mas o senhor tem uma noção de quantos mil metros de obras aprovados, alvará de obra licenciado em Porto Belo? Por exemplo, senhor, no final do ano passado, o senhor tem essa noção? Sim, eu tenho 422 alvarás ativos. Né? 422 empreendimentos, vamos falar assim. Aí de 20 a 90, a 180, a 200 apartamentos por um empreendimento. O senhor tem uma noção de... Não chega a 100. A última vez ali que... o ano passado ali foi mais em torno de 70 empreendimentos com mais de 100 unidades. 70 com mais de 100 unidades. Então nós estamos falando uma quantia razoável de apartamento para os próximos anos. Isso é muito bom, porque assim, é uma coisa que a gente não escuta todo dia, é bom ouvir isso também do secretário, porque são informações de mercado que o corretor de imóveis está se atualizando em primeira mão aqui. Para muita gente essa informação vai ser de primeira mão. Então, muito obrigado, secretário. E assim... Hoje um tempo médio de aprovação, secretário, que está demorando... em média, né? O que demora? Olha, esse dia eu recebi assim, que é difícil, né, gente? Aqui a gente chega no celular sempre, é uma cobrança, uma coisa assim, mas eu recebi uma construtora daqui de Itapema, ela me parabenizou que ela conseguiu aprovar em 60 dias. Olha só. Naquele dia que nós estávamos lá com a doutora Gilmara, ela falou a mesma coisa, que ela conseguiu aprovar rapidamente um projeto de incorporação em Porto Belo. E eu fiquei muito feliz, até falei para ela, doutora, isso me alegra muito em saber, né? Porque quando uma situação dessa acontece, mostra que ainda existe um caminho bom, né? Tá acontecendo um ritmo. E quando o senhor fala que aqui ou lá a gente consegue, né, aprovar rápido, é uma coisa que a gente mais briga, né? Porque a grande briga nossa hoje do mercado tá onde? Na incorporação, secretário. Mas eu estou falando, lamentavelmente, eu não estou falando em incorporação, porque isso é do cartório. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas quando o senhor entra com um projeto, uma aprovação do projeto, do processo, né? A gente vê hoje, por exemplo, mas facilitou já bastante. É isso que eu queria te falar. Então, quando a prefeitura corre, aprova um projeto, mas é aquela coisa que o senhor em off falou para nós, mas essa informação é muito importante. O senhor falou para nós que existe um cuidado para as pessoas que estão comprando hoje um imóvel, que existem consultoras que estão vendendo sem sequer ter um projeto na prefeitura. É verdade ou mentira? Não, acontece isso aí. E eu vi até uma atitude boa. O Ministério Público de Porto Belo
se você colocar no Instagram que lançou um empreendimento aqui, que existe uma forma, lançar, Sim. não caracteriza que está vendendo, né? O lançamento é uma Agora, coisa, a venda é se outra. caracterizou a venda, logo vem uma cartinha do Ministério Público perguntando para nós se está na prefeitura, se não está. Muito bom. Já está, entendeu? Nós tivemos... Semana passada eu recebi já um desses, entendeu? Que ótimo. Que ótimo. aconteceu isso aí. Lançou lá e botou mesmo, botou preço, a venda, tudo bem, claro, né, na rede social. Sim. E o Ministério Público pegou e perguntou para nós se aquilo estava ali dentro da coisa. E lamentavelmente não estava, né? Mas isso é, de certa forma, o que a gente tem que olhar é que o nosso, como a gente estava falando antes, como vem pessoas boas, vem pessoas ruins. Sim. Nós falamos isso com o secretário anterior, o Daniel aqui, que é de Itapema, nós falamos isso com o Sinduscom, nós falamos isso naquele dia da Força Tarefa, que nós tivemos com o senhor, com o prefeito e com o pessoal do PROCON, e a gente sabe que hoje, além de pesquisar, o corretor tem que pesquisar a consultora, e quanto mais informação amanhã, a gente já vai conseguir saber, através de um sistema que o senhor tenha, que se já tem incorporação, se não tem, se tem projeto aprovado, se não tem, isso vai nos tranquilizar muito para o mercado futuro. Eu acho que isso é muito bom. É uma segurança para todos os envolvidos, né? Vai ter sim. O mercado só ganha com isso, né? Eu acho que está muito perto da gente resolver essas informações, né? Da pessoa que, se quiser, Sim. ele acessa essa informação. Sim. Mas aquele vácuo, que aquilo que não chega na prefeitura, que a gente não sabe, né? Uhum. Porque o que acontece muito, entendeu? O cidadão que vive em Itapema, que vive em Porto Belo, não é esse aí o comprador. Exatamente. É alguém lá de Campo Grande, é de Caxias do Sul, é de Chapecó. Exatamente. Aí quando ele chega aqui é que ele vai ver, que ele vai, né? Descobrir se o negócio está andando, se está certinho ou não está, né? Então é isso aí, E o senhor recebe muita visita assim lá? De clientes que compraram e de repente hoje estão preocupados? Eu recebo e atendo muito bem. Eu faço todo nesse. Porque ele não tem, às vezes ele não tem culpa de um erro, de repente, de uma consultora, também de um corretor. A gente sabe disso, né? E é legal saber isso. Que além de receber, né, o cara é bem atendido e vai ter essa resposta. E o prática, corretor de imóveis, na minha, mas eu duvido vocês acharem um corretor de imóveis que quis falar comigo, que não falou comigo. Nós sempre fomos bem atendidos pelo senhor. Todo corretor de imóveis, seja o que for, ele fala comigo. Ele acessa. Além disso, os arquitetos falam bem do senhor, os projetistas, os engenheiros que criam os projetos. Eu conheço 2, 3 que sempre me falaram bem do atendimento que Porto Belo dá. Estou dizendo que as outras cidades não dão, mas tipo, é um dever, né? Eu acho que do jeito que eu entendo que o senhor trabalha é um dever. Sim, o senhor sempre foi quase um servidor público. Besk era um servidor público, né? Claro, hoje na Câmara era servidor público, então... Você imagina assim, eu era bancário, que antes do Besk eu era do Bradesco. Eu fui treinado para atender bem o cliente, sempre tem razão. Sim. Então, para mim é cliente, né? Sim. Eles chamam de requerente, mas é cliente para mim, né? Pra mim, o corretor é teu cliente, né? É meu cliente. A consultora é tua cliente, todo mundo é teu cliente. O munícipe, né? Exatamente. Que paga a conta da gente, exatamente. né? O meu objetivo, pensa isso, né? Meu objetivo é que tu levante da tua mesa e seja satisfeito. Legal. E tudo que tiver ao meu alcance, né? Sim. Então, como assim, não tem nenhuma legislação de Porto Belo que longo desse tempo, né? Que 2009 a 2012 eu estava na prefeitura, e de 2013 até novembro de 2022 eu estava lá na Câmara, né? Sim. Então, tudo, né? Não sei se o destino, como é que é esse destino, né? Porque na outra vez que eu era secretário de Planejamento, tinha um plano diretor em construção que foi, né, em 2011, né? Então eu participei das oficinas, eu participei de toda a montagem daquele plano. E por coincidência agora eu cheguei de novo, né? E tem a mudança de novo. Que deveria ser, em 2021, deveria ser a revisão, que é de 10 em 10 anos, né? O Estatuto da Cidade diz isso. Mas aí teve a pandemia e suspendeu. Esperaram por mim. Eu cheguei ali, só sentei, eu tenho que fazer a revisão do plano diretor. E tem muita mudança, então, secretário? Não. O que mais que é impactante na sua visão?
para mim, o que mais é o que foi essa, e vamos fazer também, vamos usar referência de Balneário daqui, que é o TPC, né, que é a transferência de potencial combustível. Isso aí que a gente pretende instalar agora nessa revisão. Através de compra de leilão. Isso, exatamente. Só que nós vamos, lá a gente vai pensar diferente, nós vamos fazer esse leilão, né, cada um vai ter uma legislação e um foco. Por exemplo, a gente quer fazer aquela chamada Avenida das Torres, aquela avenida que está projetada, né, Sim. né, que seria uma segunda governador Celso Ramos para a BR, que não temos que deixar para amanhã, isso aí a gente tem que fazer. Isso é uma urgência, né? Né, Mobilidade, claro. Sem dúvida. Quando a gente diz, se a gente abre né, a cidade para ser uma cidade empreendedora, a gente tem que falar sério, não pode só dizer que é empreendedor e não fazer um empreendimento, né? Claro. Então a gente vai fazer, o prefeito Jorge já mandou fazer o projeto executivo dessa avenida, né? Para a gente ter mais um acesso para... Mas quando aí eu compro um TPC, eu compro a melhoria dessa estrada. Toda a hora que esse leilão aconteceu, o senhor está sabendo já que é para... Não pode ser diferente. Entendi. Não vai para Caixa Geral, sem destino, não. Tem a finalidade específica para aquela nossas operações, elas vão ser para... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, hoje o dinheiro, para quem não conhece ainda, o dinheiro da Outorga Generosa hoje de Porto Belo, ele é investido em quê? É puramente em infraestrutura. Só em infraestrutura. A gente tem ali, ó, né, isso eu sempre falo, em todo lugar que eu vou, falo que há essa parceria que tem com a CIP, ali, com os construtores, né? É uma coisa inteligente, não é uma coisa assim, parceria, vão lá fazer essa obra aqui, não, é uma coisa primeiro foi cuidando das águas, né? Pode ver que o investimento foi nos mole. Sim. Né? Agora vamos, né? Estão desenvolvendo nessa parceria a urbanização desses moles, né? Fazer as praças, né? Sim. Vai ser bem compatibilizado com essa ideia de Itapema ali, onde vai ter o Hard Rock Café, vai ter uma ponte, vai ter né, vai ser muito bem compatibilizado aquilo ali, né? Foi feito o mole do Rio Perequezinho lá também. Sim. Né? Isso tudo com dinheiro de Outorga Generosa. O projeto do alargamento da praia está sendo feito, né, com esse recurso. E esse dinheiro, né, ele é administrado. Então, para que as pessoas possam entender, ele é administrado. Vocês escolhem junto com a CIP as melhorias e os projetos. Eu tenho visto eles bancar os projetos executivos, eles fazerem uma parceria. Eu até tenho que parabenizar toda a CIP, né, pelo trabalho em parceria de vocês. A Escola Guerreiro está sendo feito, né, pela parceria CIP. Da CIP. Né? E vocês olham, né, uma coisa que lá em 2011, quando a gente sonhava com essa verticalização aí, que a gente escreveu no plano diretor isso, né? Sim. Aquilo todo mundo fala, e o saneamento? E o saneamento? Isso aí, tá, né? A gente ganhou bandeira verde, né, no verão, na cidade toda. Não, olha só. E foi porque cuidar das águas, né, Balneário, Itapema, nós, né? Por que nós estamos aqui? É por causa das águas. Nossa Bahia é muito boa, né? Ele é o primeiro. Nossa Bahia é muito boa. Então, o primeiro princípio nosso, né? Cuidar das águas. Cuida bem das águas, que os outros problemas são problemas bons. Não é problema ruim. Eu acho que a mudança que houve, né? Engarrafamento não é um problema bom, não. Quer dizer, não é um problema ruim. Quer dizer que um monte de gente está querendo vir para cá. Mais gente que o tamanho da estrada. É verdade. Devagar vai mudando isso. Fazendo um gancho isso, também, né? Aproveitando do engarrafamento. Secretário, eu vi ali alguma coisa sobre a Estrada Parque, que vai fazer ali um acesso novo para Bombinhas. Eu acredito que isso vai desafogar uma boa parte do trânsito, talvez. Como que está o andamento disso? Vamos falar sincero. Vai ser resolvido, mas na verdade a gente, né, isso aí o projeto original, né, ele era para descer no Alto Perequê. Ele ia seguir por cima do morro até o Alto Perequê. Né? Naquela Esse época era o projeto inicial. Naquela época lá, alguém que não gostava disso foi lá no Ministério Público Federal e alegou que ele tinha indício de vestígios arqueológicos e conseguiram embargar, né,
que na época o governador Pavan já tinha assinado a ordem de serviço para fazer. Seria uma estrada estadual até. E eles conseguiram trancar isso. Tinha um pedaço de flecha de índio lá. E não tinha. Esse que é o problema. Não tinha nada. Sequer fizeram força para provar. Ah, O objetivo foi só trancar. sim, E conseguiram. dificultar Aí o hoje crescimento. esses processos hoje já foram mais extintos, tal, mas também o recurso não está mais também Não está mais disponível. no orçamento do Estado, né? É. E ali foi. Agora o que a gente está fazendo, né? Mas vai descer na Vila Nova. Ah, desce ali no Vila Nova. Vai descer na Vila Nova. Né? Então, isso aí já vai, eu acredito que, né, Já ajuda bastante esse na sua ano visão. aí eu acredito que já vai estar tudo ok para fazer essa obra, né? E recurso De outorga. de outorga. Né? De outorga não, mas tem do governo do estado também. Tem governo do estado e um pouco da outorga. isso. Seria, de repente, ali o estudo, o projeto, alguma coisa, e o governo do estado vai colocar O dinheiro governo do nisso. estado vai ajudar. Que legal. É a informação que a gente tem. Legal. Mas ainda nós temos uma coisa a superar, que é a rótula. Porque a rótula chamada rótula do coque. Sim. Sim. Né, na verdade, tudo está se direcionando ainda para a rótula. Sim, porque a gente quando chega para ir para Porto Belo, que a gente vem pela BR, tem aquela dificuldade ali, a passagem na frente do Viva Parque e a questão da rótula, que é aquilo que tu falou ali, aquele caminho até passando ali o centro mesmo, né? Passando a prefeitura ali. Sim, acho que é uma dificuldade que a gente tem hoje, que é o trajeto um pouquinho demorado ali, né? Porque o que aconteceu, né? Quando pavimentaram o Morro do Zimbro, foi criado um segundo acesso para Bombinhas, Uhum. Sim, né? Bombinhas já tem 2 acessos, verdade. Verdade. mas o centro da cidade ainda passa toda na ponta do Ribeirãozinho da Vina. Verdade. Verdade. Não tem, tu não escapa de passar por aquela ponte ali, perto do restaurante La Ponte ali. Sim, Todo mundo que vem de Bombinha tem que passar tem que naquela passar ali. pontezinha. É verdade. Então, o que aconteceu? Saiu de lá de Bombinhas e veio para o centro da cidade. Veio parar em Porto Belo. Veio parar em Porto Belo. Agora, né, isso aí vai, a gente concluindo isso aí, a gente já divide, né, o centro. E um E pouco o do vem Vila Nova, até o Vila Nova. Né, no bairro Vila Nova, o impacto não atinge o bairro, porque o traçado dela vem ali por aquele área vazia ali atrás do coque, Sim. né? Aham. Né, e chega ali faltando Atrás da fazenda do Fazolo ali, né? Isso, mesmo ali, bem ali. Então ele deve estar faltando uns 500 metros para chegar na rótula, Verdade. né? Então, E o cara que quiser sair um pouquinho antes, já sai, já desvia, vem pela frente pela Atílio, né? Já vem também pela Não, Atílio, pode- daí vai distribuir. consegue dividir ali um pouco. Acho que vai ser já distribui, interessante. A visão é boa. Sobre mobilidade, a 306, a ponte da 306, que é uma das coisas que a gente gostaria de saber, porque Bem assim, lembrado. tá mais para Itapema ou tá mais para Porto Belo a responsabilidade de entregar logo, na tua visão? Isso aí a gente não foi nada democrático essa Sim. obra para Porto Belo, porque não foi perguntado nada para nós, né? Não foi, não teve nada de. Toma que o filho é teu. Mas mas agora, né, aqui com o prefeito daqui e o Joel, se conversam Sim. muito bem, o diálogo é tranquilo, Aham. muito tranquilo. Né? Também não era diferente com a Nilza. a gente Sim, sempre eu conversava. entendi, mas é que a conversa entre os secretários e o executivo Isso. ficou mais fácil ali, né? Mas agora está em fase, nós vamos decretar utilidade pública, esse decreto aí, eu vi o prefeito falar na semana passada, né, para a gente fazer aquela estrada ali essa da estrada ali. 306. Inclusive a gente vai decretar decreto de utilidade pública, tá? E o prefeito pretende, né, já macadamizar, abrir precariamente, mas já caracterizar que se trata, de uma via uma pública avenida. e não mais um trilho dentro de uma fazenda. Né? Sim. Sim. E ela vai sair aonde, para quem não sabe? Na marginal. Na marginal. Na marginal da Então Percebi. hoje, as pessoas que querem sair, por exemplo, ou que está chegando na cidade, não vão precisar. O cara que está no comecinho ali da meia, no final da meia praia, Sim, ou no começo sim. da meia praia, na 315, Vai ser um acesso. vai conseguir vir pela marginal e Acesso fazer muito o bom. acesso na 306 e sair ali, é Pro isso? acesso norte. Que legal, vai ser E o ali acesso. no norte. nosso
né, eu chamo o anexo 2 do nosso plano diretor, nós também temos, que esse ali é o mapa viário, né, que a gente tem. A gente tem uma via projetada ali da rua João de Barro, rua Beija-Flor, tá sabendo onde que é? Sim, sei, ali, sei. né, para ligar nesse acesso da 306. Olha, coisa boa. Então o Jardim Dourado, todo o Jardim Dourado, ele pode acessar a BR-101 sentido norte sem precisar usar a Governador Celso Ramos. Legal. Uma das coisas, por exemplo, que hoje quando a gente entra ali antigamente, né, quando tava a ponte móvel ali, né, e a outra ponte, se a gente pegasse a direita ali, vou tentar sair em algum lugar, sem lugar nenhum, né? Não tinha jeito. Não. Mas esse aí... Chegava no Rio. Parava lá e voltava. Uma vez eu fiz isso. Falei, eu vou tentar descobrir. Não, eu falei, eu vou tentar achar um jeito de sair desse engarrafamento e tal, resumindo. Acontece. Fui lá, perdi um tempo, voltei, mas tá tudo certo. Agora a gente vai ter mudanças nisso. Nessa área aí que nós estamos falando, né? Porque não tem nada para... a gente cria, toda vez que a gente toma uma decisão, tu cria externalidades muito positivas, a maioria, mas também cria externalidade negativa, né? Então o que acontece? Também tem um projeto, né, projetado uma via que vai ligar nessa daí, lá no seu Nico do caldo de cana ali, sim, que vai ligar ali. Se a gente concluir isso daí, né, o que está direcionado para isso aí? O acesso sul da BR-101 para quem sair da meia praia vai no nosso viaduto. Boa. E o nosso viaduto já está afogado. Verdade. Ele já tem. Entendeu? Então, a gente cria essas soluções, mas na verdade nós estamos se defendendo da falta de solução da BR-101. Verdade. A BR-101 é um problemão para nós. Esquece, ali tem uma concessionária, eles nunca vão fazer uma obra, quer fazer de grande impacto para nós. Fazer um empreendimento de frente para a BR-101, tu tem que produzir marginal, ponte, tu tem que pagar tudo. Verdade. E doar para o governo federal. Tu paga e doa para ele ainda, né? E ele ainda te cobra o pedágio, né? É uma loucura. Vocês têm uma ideia, onde está a Cassol ali, o Andorinha Center, né? Ali é Porto Belo, para quem não sabe. Sim, ali é Porto Belo. Mas vocês olham o que eles fizeram ali. Eles fizeram essa marginal, essa que vai sair da 306. Sim. Eles fizeram a ponte da marginal e fizeram aquela ponte que desce ali na 264. Então eles fizeram essas duas pontes e essa marginal para poder ter a viabilidade de construção, né, da NTT, né, da Arteris. Sim, para eles poderem ganhar a concessão ali, que estava no plano dele. Então vocês olhem como é que funciona a coisa, né? E tem gente que pensa, fizeram, tá. Aí tem o outro lado da BR, não tem nada feito. Nada, verdade. Para mim tinha que ter, eu sempre falo, né? Que tinha que ter ali na frente onde que é os dois cartórios agora, nossa, aqui, no Green Park ali, teria que ter já saindo, né? Pela lateral e você vindo até o Costa Esmeralda, né? Até ali no pedágio ali, que seria interessante, né? Seria interessante. São obras, não é uma avenida Dorvalino, Votolini, Rubens Alves, não é uma obrinha dessa. Aquela maneira de fazer essa marginal é bem diferente, o custo é altíssimo. A ponte é uma ponte totalmente diferente também, não é uma ponte igual a uma ponte doméstica, urbana, vamos chamar assim, Entendi. Ela tem um tratamento totalmente diferente. Então tem grandes dificuldades para realizar, não é só falar assim, vamos fazer, tem todo uma trajetória, essas obras têm que acontecer, né? Se você está assistindo, né, esse podcast é o Conecta Ciesc, se você ainda não nos segue, faça um favor para nós, anota lá, venha nos seguir no YouTube e no Instagram é @Ciesc_oficial. Nós estamos aqui com o secretário de Planejamento Johnson, direto dos estúdios do Visor aqui em Itapema, gravando e entendendo um pouquinho mais sobre o que acontece hoje em Porto Belo, sobre plano diretor, mobilidade, e essa conversa está muito interessante. Vamos para mais um bloco aí, né? Aproveitar também assim, você que está assistindo a gente agora, pegou um monte de coisa aqui inédita, que não é falado, não é tão divulgado para nós corretores.
Então, assim, tá sendo esclarecido, o secretário tá aqui, extrema boa vontade, muita gente boa, tá esclarecendo muita dúvida que a gente tem. Curte esse vídeo, né? Não custa nada, curte, se inscreve no canal, vamos aumentar a representatividade, não só dos corretores, dos construtores aqui também, e entender o que está acontecendo hoje nas cidades que a gente Deixa o seu vive, comentário né? que você gostaria de saber, a gente passa pro secretário, o secretário também pode responder diretamente depois lá no nosso canal, e você vai ficar sabendo um pouquinho mais. Bora lá para mais dúvida. Estamos quase chegando ao fim aqui. É verdade. Mas não chegamos nem na metade da cidade Ô, ainda. eu queria gravar contigo, nós temos que fazer. Vamos pensar em fazer duas partes aqui, eu acho já. Eu acho. Eu acho que é uma boa. Eu não sei se vocês percebem assim que, né, vocês olham Porto Belo de cima aí, Sim. 70% nós são área vazia, descampada, e são áreas úteis, né? Não são áreas de preservação. Secretário, Essas áreas vazias, elas estão toda riscadinha, toda planejada, tem avenida planejada, tem tudo. Hoje tem 15, não que estão aprovados, mas estão em tramitação, 15 empreendimentos de parcelamento do solo em Porto Belo. Em Porto Belo. Olha só. Então tem muita... né? Tem muita coisa que vai acontecer no mercado ainda. As pessoas não têm noção, por exemplo, do que é hoje uma Vert está fazendo, uma JTA está fazendo ali com Cidade dos Lagos, o próprio Roderjan que está fazendo um projeto espetacular no Viva Parque, né? Tem outros empreendimentos que a gente sabe que vão sair aqui, o do Beto Valtric ali também, né? Que é uma área grande. Então a Porto Belo vai crescer muito. Mas vamos fazer o seguinte, se você está nos assistindo, atenção, vamos fazer a segunda parte já em seguida, pula para o outro vídeo que você vai ficar sabendo um pouquinho mais do Conecta ACS com o secretário Johnson.